Beleza. Porra, fala aí, irmão. E vamos começar falando então da que antes era novela, virou Malhação e agora voltou a ser a novela das 8, né? Ucrânia tomando no Kursk. Como é que tá isso aí, cara? É, é, falar de Kursk, ele parece uma coisa bastante exótica para as pessoas no Brasil em geral, porque ninguém tem muita ideia de como funciona aquela região, como está a geografia da guerra. Mas é bom as pessoas pegarem o mapa e olharem onde fica Kursk. Kursk fica defrontando a região ucraniana de Sumy. Fica ao lado de Belgorod, onde defronta a região de Kharkov. Ou pessoas falam Kharkiv, né? Porque a mídia cisma de falar em ucraniano, mas enfim, a pronúncia russa é Kharkov. Essas duas regiões têm Por sido enquanto é muito. território ucraniano, então a gente pode continuar chamando É, Kharkiv de vez em quando, mas não vai durar muito também, pelo visto. é, mas até coisas que realmente sempre foram ditas de acordo com a pronúncia russa, né? Porque era a língua oficial soviética. Né? Uhum. Agora a mídia se força a falar o contrário. Ninguém nunca falou Kiev, né? Agora as pessoas têm que falar Kiev, senão é propaganda russa. Kiev. Kiev, né? Com um monte de isso. Sempre foi Kiev, né? Escreve até com Q-U-I-E-V-E, né? Em português de Aham. Portugal, né? Eles botam assim. Mas enfim, a gente fala Kiev, né? Enfim, mas vamos lá. É, a ge- Essas regiões são zonas de fronteira no norte da Ucrânia, sul da Rússia, onde nunca houve um foco de guerra especificamente ali, porque não era, não é parte da zona de interesse, a zona reivindicada pela Rússia e pela Ucrânia fica no Donbás para baixo, Donbás, Zaporozhye e Kherson. Então, o norte era uma zona auxiliar. A Rússia manteve posições ali no norte para evitar incursões diversionárias da Ucrânia e, por erros estratégicos tomados no passado, evacuou essas áreas. Erros que foram muito condenados, inclusive, pela própria ala do grupo Wagner, né, do Prigozhin, na época, falava bastante disso, que se a Rússia não criasse uma buffer zone em Kharkov e Sumy, ela teria que criar depois em Belgorod e Kursk. Teria que liberar as suas próprias regiões. Mas, enfim, por uma série de erros estratégicos tomados no passado, essas regiões perderam a proteção de fronteira, e a Rússia se dedicou às zonas reivindicadas. A primeira região a ser atacada constantemente pela Ucrânia em manobras diversionárias se tornou Belgorod. Né? A primeira, na verdade, foi Briansk, que fica ali depois, mais perto da fronteira com Belarus. Mas em Briansk foram poucos episódios, os russos ali bastante proteção, tem uma área com muitos campos minados, então Briansk não costuma ter muitos eventos desse tipo. Agora Belgrade se tornou o grande foco ali desde metade de 2022. Foi onde eu estive, Uhum. na volta eu passei por Kursk, estive na cidade, porém, embora a cidade estivesse sob ataque, não era nada comparado ao que está em Belgrade. Belgrade estava numa situação devastadora. E não tinha como manter aquela situação em Belgrade, porque simplesmente a vida civil já estava se tornando impossibilitada. Então os russos entraram por terra e começaram a tomar territórios ucranianos ali em Kharkov. O que aconteceu é que formou uma zona tampão em que os ucranianos não conseguem atravessar mais para entrar em Belgrado. Há ataques a Belgrado ainda todos os dias por, por ar, né? Por artilharia. Porém, por terra, eles não conseguem mais entrar para fazer aquelas manobras diversionárias. Então, o que restou a eles? Kursk. Olhar a região de Kursk e concentrar as forças ali. Era meio evidente e iminente que isso aconteceria. O que não se esperava era que essa incursão fosse algo tão maluco, digamos assim, tão irracional. Porque nas manobras anteriores, em Kursk, em Belgorod e em Briansk, o que aconteceu foi a Ucrânia entrar com algum número de tropas, fazer uma matança ali em áreas civis,
começar a ser atacada e evacuar. O que aconteceu em Kursk agora foi algo mais profundo. Eles não evacuaram quando estavam sob ataque, eles simplesmente saíram correndo em frente. Continuaram avançando independentemente das perdas. Nos primeiros momentos do ataque, as forças russas reagiram e ali morreram no primeiro dia, acho que 260 ucranianos, etc., nas primeiras 24 horas para o segundo dia. Mas eles não evacuaram, eles continuaram andando em frente, continuaram. E aí vem aquela questão, o que os ucranianos estavam querendo ou estão querendo? Eu falo estavam querendo no passado, eu gosto mais desse termo, porque de ontem para hoje a situação mudou drasticamente. Graças à intervenção do grupo Wagner. As tropas do Wagner que estavam em Belarus desde o motim do ano passado foram evacuadas para Kursk e começaram uma contra-incursão ali, expulsando os ucranianos. Já morreram mais de 700 ucranianos ali, e agora tem um recuo acontecendo. Mas, por que eles estavam correndo em linha reta, mesmo sob ataque? Eu acredito, né, e é uma crença muito comum ali para analistas russos, na fala isso, não na mídia russa internacional, não na RT, estou falando na mídia russa para os russos, tem sido comentada a possibilidade deles alcançarem a usina nuclear de Kursk. Essa usina fica na outra margem da rodovia central de Kursk, e os ucranianos chegaram perto da rodovia, chegaram ali na região de Kronsk, no distrito de Kronsk. Se eles dominassem o distrito, eles conseguiriam atravessar a rodovia e caminhar em direção à usina. O objetivo desse tipo de operação poderia ser gerar uma espécie de barganha, né? Tentar tomar a usina e negociar uma entrega em troca da usina de Zaporozhye, que é a maior usina nuclear da Europa, que fica numa região disputada, ou eles poderiam fazer uma sabotagem direta. Tem muitas possibilidades em torno disso, mas o fato é que, de qualquer forma, seria uma missão suicida. Eles não conseguiriam voltar ali. Sim. Não conseguiram de forma alguma voltar. Né? O máximo que poderia acontecer era a Rússia ter que assumir o risco de gerar uma operação dentro de uma usina nuclear. Poderia ter que assumir esse risco, mas eles não sairiam dali. A operação continua sendo, desde o ponto de vista tático ou estratégico, um suicídio. Suicídio absoluto. Óbvio que os russos não vão entregar Zaporozhye em troca de Kursk, isso não existe. Eles não fariam isso. Eles fariam uma operação que, no máximo dos custos, poderia gerar uma guerra nuclear. Porque se os ucranianos geram um acidente nuclear, isso é um ataque nuclear à Rússia, ela pode lançar armas na Ucrânia. No máximo, talvez das hipóteses mais pessimistas possíveis. Agora, isso nos traz uma série de questões. Se tem erros estratégicos cometidos no passado pelos russos que estão gerando esses problemas agora? Tem, óbvio que tem. Mas é aquilo que sempre se é dito, né? A Rússia é o maior país do mundo. Não é apenas o maior país, eu comentei aqui também, inclusive, a Rússia é maior que Plutão. Ela tem literalmente o tamanho do planeta. É uma coisa gigantesca. Invadir a Rússia não é difícil. Invadir a Rússia é relativamente fácil. Sempre se conseguiu invadir a Rússia. O problema é manter essa invasão, é voltar. Voltar é que é o problema. Como os russos conseguiram vencer, né, os franceses, como eles conseguiram vencer os alemães. Napoleão e Hitler caíram de uma forma muito parecida. Os russos simplesmente evacuaram durante esses ataques. Claro que não é a mesma coisa. Com Napoleão, literalmente, todas as cidades foram embora, foram subindo, e as tropas francesas foram andando, e não chegavam a lugar nenhum, desgastaram, e depois os russos vieram passando trator. Com Hitler não foi assim. Então, os nazistas chegaram e encontraram cidades cheias, massacraram as pessoas, porém os russos evacuaram tudo que tinha de estratégico. Pegaram todas as fábricas e jogaram para a Sibéria, jogaram para trás dos Urais. Os alemães não tinham como neutralizar a capacidade produtiva russa, e isso gerou a força necessária para quando chegou o momento, atacar e acabar com a invasão. Então, assim, toda a história nos mostra que invadir a Rússia não é difícil. Difícil é você vencer essa invasão. É você conseguir tomar território, ocupar, ou, quando for contra-atacado, fugir. Porque você invade em profundidade uma região e depois vai ter que retornar todo aquele território que foi atravessado. E no caso da Ucrânia, abraça, exatamente. E no caso da Ucrânia, que foi feito agora...
sofre o abraço literal de urso por todos os lados que inundam a região que você atravessou. E agora, o que os ucranianos estão passando em Kursk? Não apenas tudo isso que eu mencionei, mas o fato deles não terem dominado região nenhuma, deles só terem entrado. O Ribar, né, o canal Telegram russo, fez uma análise muito interessante do ponto de vista tático, de como os ucranianos estavam avançando. Eles basicamente entravam com colunas ali de 3 a 6 blindados. Aí, vamos colocar 6 blindados. Assim, entravam 3 em colisão com os russos, faziam o combate, os outros 3 circundavam e passavam direto. Passando direto, iam avançando pelos vilarejos. Faziam uma limpa nos vilarejos, se fosse necessário, tivesse tropa, eles enfrentavam, senão eles continuavam avançando. E faziam essa recomposição do mesmo modo. Acho que 3 que sobraram, um atacava, os 2 giravam. E era assim que estavam fazendo, esse avanço tático, né, colocando alguns tanques de isca, indo e circundando por outro lado, e avançando, indo em frente, caminhando. Né? Não teve nenhuma preocupação em consolidar posição, formar posição, formar linha de defesa. Nada disso foi feito. Eles só andaram, caminharam. Então, assim, acho muito provável que isso seja um indicativo, né, de que eles realmente queriam chegar à usina. Que eles queriam chegar a algum lugar, eles queriam. E a usina me parece a única região mais ou menos estratégica ali para se pensar isso. Eu vendo mais, assim, acompanhando de longe, obviamente, né, nos relatórios e tudo mais, eu ficava